Olá, vem comigo! Depois de mais de 1 ano e 3 meses sem gravar nenhum vídeo, eu estou de volta com esse projeto, eu estou de volta com o canal com mais qualidade de som e imagem, em respeito a inúmeras pessoas que me enviaram e-mails, dúvidas e sugestões. Mas depois desse período longo longe de vocês, eu quero me tornar mais próximo de vocês. Então, deixar esse formalismo de lado, o paletó e a gravata saem e dão lugar somente à camisa. E por que só a camisa? Porque se a proposta desse canal é falar de processo civil de uma maneira simples e objetiva, eu preciso estar vestido do mesmo modo, além de me sentir mais próximo de você. Daqui a alguns meses eu devo gravar um vídeo agradecendo 2 pessoas em especial que me inspiraram a retomar esse projeto. E além disso eu preciso dar uma satisfação para outras pessoas que me questionaram a respeito dos novos vídeos. Eu quero dizer que eu estou me dedicando ao projeto do meu mestrado, mas aos poucos os vídeos vão tomando uma sequência regular dentro do canal. Bom, chega de enrolação e vamos ao que interessa. O tema da aula de hoje será resposta do réu. Eu prefiro falar a resposta no singular porque se trata apenas de uma resposta. O conteúdo dessa resposta é que tem inúmeras variantes. Vamos ao tema? Joga na tela! Como todos vocês já sabem, a jurisdição ela é inerte, só podendo o Estado exercer assim quando devidamente provocada. E tal provocação se dá por meio da propositura da ação, tema da nossa primeira aula aqui no canal sobre petição inicial. Assim, após a distribuição da petição inicial e realizada a citação da parte contrária, nós temos a resposta do réu. O Código de Processo Civil traz inúmeras possibilidades de reações do réu, e tratar todas elas em uma aula só iria ficar extremamente maçante, o que não é a proposta do nosso canal. Então, nesta aula, nós iremos tratar sobre 2 modalidades clássicas de defesa do réu. São elas, a contestação e a reconvenção. E por se tratar de um instituto bem simples, também trataremos da revelia. Vamos lá! A contestação é a primeira oportunidade que o réu tem de se manifestar no processo. Então vamos traçar uma linha do tempo imaginária comigo. Primeiro, o autor ingressa com a petição inicial, é a propositura da ação. Depois tem-se a citação do réu, e a partir da citação válida é que ele se manifesta dentro dos autos. E nós vamos ver aqui o artigo 335, o artigo mais simples, que fala do prazo de 15 dias e o modo de como é feita a contagem, a partir de quando é feita a contagem do prazo de 15 dias. Vamos ao artigo. Artigo 335. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data. Aí ele elenca 3 incisos e 2 parágrafos, mas eu quero destacar aqui com vocês os 2 incisos primeiros aqui. O inciso 1 diz o seguinte: da audiência de conciliação ou de mediação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer das partes não comparecer ou, comparecendo, não houver a autocomposição. Essa autocomposição que ele elenca aqui é o famoso acordo, o acordo realizado entre as partes. O inciso 2, que é um pouco mais detalhista, eu quero destacar para vocês aqui, que ele diz o seguinte: do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1. Ele diz o seguinte: por quê? Esse artigo 334 mencionado aqui, ele se refere que esse pedido de cancelamento ele não é unilateral. Não basta que o réu protocole esse pedido de cancelamento e esse pedido de cancelamento vai ser acatado pelo juiz, porque deve haver uma conciliação entre as partes. Tanto o autor deve querer o cancelamento, quanto o réu, através desse pedido, tem que também querer o cancelamento da audiência para que a audiência de conciliação seja efetivamente cancelada. Tudo bem? Aprofundando mais esse conceito, a palavra contestação tem como radical a palavra contestar, que nada mais é do que impugnar, refutar, se opor, e tudo isso é relativo às alegações trazidas pelo autor. Neste contexto, é reconhecido pela doutrina que a contestação
está para o réu, assim como a petição inicial está para o autor. Ou seja, se para o autor a petição inicial é determinante para a procedência da ação, para o réu é o oposto. A contestação será determinante para que o juiz julgue improcedente essa mesma ação, pois ele irá contestar cada ponto alegado pelo autor. É o que diz o artigo 336. Artigo 336. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Mas antes de alegar as matérias de fato, o Código de Processo Civil, em seu artigo 337, estabelece uma regra de que, antes do mérito, cabe ao autor alegar as preliminares. E essas preliminares devem ser alegadas anteriormente, pois elas são prejudiciais ao mérito, seja pelo fato que elas podem levar à extinção do processo, ou pelo fato de que determinado vício não permitirá que o juiz dê regular seguimento ao processo. Um exemplo é a ausência de legitimidade, que eu posso dar em um exemplo que eu atuei aqui mesmo no estado de São Paulo. O meu cliente foi demandado em um processo em que, assim que eu peguei a petição inicial, eu vi que a parte a ser demandada era outra empresa. Por quê? Os nomes dessas empresas eram similares, porém o CNPJ, que é onde individualiza o nome da empresa, qual a empresa a ser demandada, era diferente. Isso eu dei a aplicação correta ao artigo 338 e 339. Vamos aos artigos? Artigo 338. Alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor em 15 dias a alteração da petição inicial para a substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre 3% e 5% do valor da causa, ou sendo este irrisório nos termos do artigo 85, parágrafo 8º. Artigo 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Este caso do artigo 339 é exatamente o exemplo que eu dei a vocês. Eu tive conhecimento de qual seria a empresa correta. Então era a minha função como advogado indicar a parte a ser demandada, sob pena dessa ilegitimidade seguir até o final do processo e aí o juiz não poder sentenciar porque a parte é ilegítima. Então você precisa corrigir esse vício através das preliminares, indicando a parte correta. Tudo bem? E após as preliminares, temos a defesa de mérito, que se trata do bem da vida, o objeto da ação. E dentro do mérito, nós temos duas classificações bem simples em relação aos fatos, que é a defesa direta e a defesa indireta. A defesa direta ocorre quando o réu simplesmente nega os fatos trazidos pelo autor, não trazendo nenhum elemento ou fato novo. Note que essa negativa pode se dar tanto em relação ao fato em si, como também em relação à consequência jurídica. Um exemplo prático é quando o réu concorda com os fatos, mas nega a consequência jurídica em relação ao dano moral. Ou seja, ele assume que cometeu aquele determinado ato, mas que aquele ato não atingiu a moral do autor, não passando de meros aborrecimentos, o que não caracterizaria um ilícito previsto no artigo 186 do Código Civil. Já a defesa indireta é o oposto. O réu traz fatos novos e tais fatos podem ser impeditivos, extintivos ou modificativos em relação ao direito do autor. Para ilustrar melhor esse tipo de defesa e para que vocês possam diferenciar da defesa indireta, um exemplo clássico é em relação à cobrança de dívida. Eu vou dar 3 exemplos dentro desse mesmo contexto. O primeiro é quando o autor ingressa com uma ação de 100 mil reais. Aí o réu apresenta um recibo de 50 mil reais. Ou seja, é um efeito
modificativo do direito do autor. Dentro desse mesmo exemplo, imaginemos que o réu traga um recibo exatamente no valor que o autor apresentou na inicial, ou seja, ele cobra R$100.000 e o réu traz um recibo de pagamento de R$100.000. Ou seja, aí uma extinção do direito do autor. E a gente pode falar também, por fim, sobre o efeito impeditivo, que seria uma dívida de origem ilícita, jogos de azar, fruto de uma aposta, por exemplo, prevista no artigo 814 do Código Civil. E sobre a defesa como um todo, seja ela direta ou indireta, nós vamos tratar de duas regras. Vamos à primeira. A regra da eventualidade está prevista no artigo 336, e ela significa que toda e qualquer defesa que o réu tiver que alegar em relação ao pedido do autor, este momento será a contestação, sob pena de preclusão. Essa regra constitui um prestígio ao princípio fundamental da segurança jurídica, em que tutela especialmente a confiança legítima na outra parte, na medida em que visa coibir que o réu surpreenda o autor. Vamos ao artigo. Artigo 336. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Já a regra da impugnação específica, prevista no artigo 341, determina que o réu conteste cada fato apresentado pelo autor, sob pena desses fatos serem considerados verdadeiros. Essa regra é amplamente reconhecida pelos tribunais superiores. Inclusive, a ministra Nancy Andrighi, do STJ, na qualidade de relatora de um recurso especial, já decidiu que tanto as alegações de fatos essenciais ou as não essenciais não contestadas presumem-se verdadeiras, mas é importante deixar claro que a presunção é relativa, a famosa presunção iuris tanto, ou seja, admite-se prova em contrário. Vamos ao artigo 341. Artigo 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se, inciso 1, não for admissível a seu respeito a confissão. Inciso 2. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato. Inciso 3. Estiver em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. E ele traz o parágrafo único ainda, que diz: o ônus da impugnação específica dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Nós podemos definir a reconvenção como uma ação inversa do demandado contra o demandante, ou seja, do réu contra o autor. Nesse caso, o réu chamado de reconvinte formula um pedido, uma nova ação em face do autor, aqui denominado de reconvindo. Temos uma acumulação objetiva ulterior de ações. Eu digo ulterior porque não se dá na propositura da ação, mas sim em conjunto com a contestação. Além disso, é importante lembrar que a reconvenção pode conter matéria de qualquer natureza, seja ela declaratória, constitutiva, condenatória, mandamental e até mesmo executiva. Além disso, o CPC de 2015 altera o modo de como ela deve ser feita. Antes, a reconvenção era apresentada de forma autônoma. Para quem já passou dos 30, que nem eu, deve lembrar quando os processos eram amarrados em barbantes e as ações corriam de formas apartadas. Agora, o legislador determina que ela seja feita na própria contestação, o que, na minha opinião, a depender da quantidade de folhas da inicial e da reconvenção, pode gerar uma confusão de nomenclatura. Porque, veja só, tem autor, réu, reconvinte, reconvindo, e no dia a dia vocês costumam ver esse tipo de erro. Mas aqui o foco é outro. Em concursos e OAB, eles irão dar a seguinte pegadinha, que a reconvenção ainda se dá de forma apartada,
mas não é, ela se dá junto com a contestação. E mais, pode o réu apenas apresentar a reconvenção e deixar de contestar. Tudo bem? Vamos ao artigo. Artigo 343. Na contestação, é lícito ao réu propor a reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa à ação principal ou com fundamento da defesa. Note que o 343 ele diz que a pretensão é própria, ou seja, ainda que o autor desista da sua inicial, da sua ação, a reconvenção, por ter natureza de ação e ter pretensão própria, ela vai correr, ela vai seguir o seu fluxo, vai seguir o trâmite processual independentemente da vontade do autor. Tudo bem? Sobre a revelia, antes de analisarmos os artigos, vamos sair um pouco da teoria processual. Eu vou dizer uma coisa que você jamais irá esquecer. Você deve se lembrar da época do colégio sobre as leis da física, onde Isaac Newton dizia: toda ação tem uma reação. Então, não se preocupe que para sua alegria as leis da física jamais irão te incomodar novamente. É só para você imaginar que a lei processual vai contra as leis da física. Ou seja, após a ação do autor, não necessariamente tem que haver a reação do réu. Isso porque a legislação processual traz a previsão do Instituto da Revelia, que nada mais é do que a omissão do réu. Ele simplesmente deixa de apresentar sua defesa no processo. Lembrando que a contestação é um ônus e não uma obrigação. Ou seja, a lei não obriga que o réu apresente sua defesa. Todavia, a ausência fará com que ele sofra uma série de consequências pela falta de sua defesa. Outro ponto importante para destacarmos aqui é que o direito de defesa está assegurado pela Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 55. Neste caso em específico, temos a previsão do artigo 344, em que diz que se o réu não contestar a ação, será considerado revel e as alegações de fato ditas pelo autor serão consideradas verdadeiras. É a mesma ideia que eu disse a respeito do artigo 341, só que aqui a previsão está no 345 e a doutrina dá o nome de mitigação dos efeitos da revelia. Desse modo, a presunção de veracidade do artigo 344 é relativa. Vamos ao artigo? Artigo 345. A revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344, se, inciso 1, havendo pluralidade de réus, alguns deles contestar a ação. 2. O litígio versar sobre direitos indisponíveis. Inciso 3. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. 4. As alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante nos autos. Esse último inciso aqui seria a patologia no processo, vamos dizer assim. Não é qualquer coisa que a parte alega que, se o réu não contestar, que vai presumir a veracidade daquele fato. Precisa ter o mínimo de contexto probatório entre alegações e provas, seja ela testemunhal ou material ou até pericial. Tudo bem? E chegamos ao fim dessa aula. Eu espero que você compartilhe esse vídeo com seus amigos na faculdade, na pós-graduação, e também espero que você se inscreva no nosso canal, já deixe o seu like aqui e eu conto com você para a retomada desse sonho, para a retomada desse canal. Vem comigo e um forte abraço!